Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Aqui acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que aqui você encontre encorajamento para a sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, querida ouvinte, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa série Fundamentos, onde estamos falando aí das bases da fé cristã, dos fundamentos que precisamos entender, conhecer para florescer na nossa caminhada e também para poder ensinar os nossos filhos no caminho. Quem está me acompanhando nessa série é a Tainá Pereira. Oi, Tainá! Oi, muito bom estar aqui com vocês de novo. Que bênção. Quem caiu de paraquedas aqui hoje, ó, volta aí um monte de episódio legal. Mas o assunto de hoje é muito especial, porque é um assunto que faz parte de todos os nossos dias. Todos os assuntos que a gente falou até agora fazem parte, mas esse é algo assim que mói o coração, né? Que vem com algumas dores em certos momentos e que eu acho que a nossa jornada de maternidade escancara e traz à tona como esse processo é importante. O assunto de hoje é santificação. Como que nós vamos sendo moldadas. Na semana passada a gente falou sobre o evangelho, sobre essa boa notícia que a gente recebe, sobre como a gente pode viver o evangelho nos nossos dias. E depois da nossa conversão, a gente entra num processo, né, que é o processo de santificação. O que é santificação, Tainá? Conta para nós. Bom, o processo de santificação, ele tem início na nossa vida a partir do momento que o Senhor nos regenera, né? Que nós ganhamos essa nova vida em Cristo. E aí, então, é iniciado esse processo de santificação. E o que é isso? É o processo de nos tornar mais parecidas com Cristo, né? O processo de santificação na nossa vida é essa transformação de vida que a gente tem, da maneira como a gente vive, de quem a gente é, para que a cada dia a gente possa estar mais parecidos com quem Jesus é. Em resumo, né, de forma básica, é isso, né? E é um processo que dura a vida inteira, né? Então, o processo de santificação, eu gosto de pensar assim, né? A gente tem metas de vida, né? Todo mundo tem metas de vida, né? Tem pessoas que a meta é conseguir comprar uma casa própria, ou, sei lá, fazer mestrado, doutorado, enfim, todos têm metas de vida. Mas eu costumo pensar assim, quando nós somos cristãos, a partir do momento que o Senhor nos alcança, a nossa maior meta de vida é nos entregar para esse processo de santificação. Então, tudo na nossa vida, né, o topo, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que entender que o alvo principal é a gente estar caminhando nesse processo, é a gente conseguir estar mais parecidos com Jesus, né? Então, isso está à frente do nosso sucesso profissional, isso está à frente, né, das conquistas que nós desejamos para a nossa vida. O processo de santificação, ele é o principal da vida do cristão. E ele é um processo progressivo, a gente poderia dizer assim, que a gente vai Exatamente. melhorando com o tempo, é? Então, exatamente. A santificação ela é progressiva na nossa vida, né? Então, a partir do momento que a gente se converte, que a gente é alcançado pelo Senhor, que a gente recebe essa nova vida, então ele vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando nas nossas áreas, né, nas áreas do nosso coração, para que a gente possa cada dia estar mais parecido. E assim, ele é progressivo porque e dura toda a nossa vida, porque ele só vai ter fim quando Jesus voltar. E, enfim, restaurar por completo todas as coisas. Então, o nosso alvo, né, nesse processo de santificação nunca é buscar a perfeição, porque aqui nessa vida nós não vamos alcançá-la, mas é a gente buscar o aperfeiçoamento a cada dia, né? Então, entender essa diferença, né? A perfeição a gente tem que ter essa ciência que a gente não vai conseguir alcançar. E isso por causa da nossa natureza, do pecado, né? Uhum. Uma constante luta
Mas a gente tem que entender que a gente tem que se abrir, tem que buscar, tem que ter esse alvo de vida de sermos aperfeiçoados. E para quê? Que a gente busque esse aperfeiçoamento para ter uma vida mais tranquila, né? Para que a rotina flua de uma maneira mais amigável, para que a gente consiga conquistar aquilo que a gente quer? Não, né? A gente tem que se abrir para esse aperfeiçoamento para que a gente possa glorificar a Deus. E como a gente glorifica a Deus? É resplandecendo quem Ele é, né? Se tornando a cada dia mais parecidos com Ele. Uhum, perfeito. E é interessante a gente pensar assim nessa progressão, né? Porque muitas vezes a gente entra em fases na nossa caminhada cristã em que a gente fica um pouco mais frias espiritualmente, né? Eu acho que todas Uhum, nós passamos por isso. E nessa frieza a gente entra num platô de santificação, muitas vezes, né? Parece assim que fica ali. A impressão que dá é que a gente não tá nem crescendo e nem decrescendo, né? Tá só ali parada, né? E nem percebe muitas vezes as áreas que precisam ser polidas na nossa vida, né? E muitas uhum, vezes eu percebo assim que eu ouço às vezes, né, pessoas dizerem assim, poxa, né, eu comecei a me aproximar do Senhor, né, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a orar mais, estou aham, voltando, né, estou voltando, entrando de volta aqui nos eixos e tudo mais, mas poxa, parece que cada vez eu erro mais, parece que cada vez eu peco mais, né? Só que o que sim, acontece é que quanto mais perto de Cristo a gente vai andando, a gente vai se tornando mais cientes, né, do uhum, nosso pecado, do nosso erro, né? Então, digamos aí, você está num platô espiritual, que você não ora, não lê a Bíblia, nem pensa nas coisas do alto, e você passa o seu dia assim, cometendo os mesmos pecados, só que você não está em intimidade com o Espírito Santo, então você nem percebe, aham, sabe? Você tá sim, ali só vivendo sua vida, né? Você perde a paciência com seus filhos, digamos, mas você já vem com a justificativa mundana e mas eles são terríveis. Mas uhum, né, quem nunca gritou com as crianças, né, e tal, e segue o dia. Você não tem aquela contrição e daí a gente começa a buscar a santificação, buscar o Senhor, orar mais e aquela sensação de tipo assim, nossa Senhor, como eu peco ainda, né? aham, Como eu erro, aquele quebrantamento, aquela contrição vem mais forte. E isso não quer dizer que você está regredindo quando você se torna mais ciente do seu pecado, na verdade é o contrário, sim, né? E essa impressão, exatamente, às vezes, né, nesse processo de santificação, assim, às vezes a gente tem aquela sensação, poxa, parece que eu tô andando para trás, porque eu tô vendo que eu tô errando tanto. aham, Mas essa ciência do nosso pecado só vem porque estamos em intimidade com o Espírito Santo e a ciência do pecado é o pontapé inicial para santificação acontecer na nossa vida, né? perfeito, Não tem perfeito, como, né, assim, eu ser santificada sem esse quebrantamento, sem esse arrependimento, exatamente, sem essa tristeza, né, pelo meu pecado, esse sentimento de tipo, cara, pisei na bola de novo. sim, É isso que precisa acontecer. Para daí aham, a gente ser moldada, ser perdoada, né, ser cheia do sim, Espírito Santo e renovada, né, para daí sim poder fazer diferente da próxima vez na capacitação do Senhor. sim, Então, é para você aí que tá ouvindo e pensando: "Ai, será que é progressivo?", não é, né, porque eu sinto que às vezes que eu tô andando para trás, já saiba que o fato de você estar ciente dos seus erros, de você ter um coração quebrantado diante do Senhor já é progresso na caminhada de santificação, né? E a partir daí o Senhor vai trabalhando na nossa vida para que a gente cada vez fique mais parecidas com Jesus, né? exatamente. E o processo de santificação já é uma coisa que a gente é muito importante a gente entender também. Ele, eu acho que é algo muito lindo, porque assim, é uma ação conjunta, né, que Deus opera em conjunto com a gente, né? Então, é dele que vem tanto querer quanto o efetuar, né? Então, ele nos alcança, a salvação é dom gratuito dele, e aí então ele opera em nós esse desejo, né, pela santificação. Quando assim, quando o Senhor nos alcança e somos regenerados, então não é que a gente não deixa mais de pecar, né? Nós continuamos pecadoras e a gente tem que entender que enquanto a gente está nessa vida, a gente vai viver uma luta contra o pecado, mas nós deixamos de ser dominadas pelo pecado.
Então, ou Uhum. seja, nós podemos, através da ação do Espírito Santo, nós podemos dizer não para o pecado, nós podemos resistir ao pecado, né? Sim. E esse processo de santificação é isso. Então, é a ação de Deus na nossa vida, junto com o nosso esforço de querer realmente dizer não para nós mesmas, né? De diminuirmos, de morrermos, para que Ele possa crescer em nós. Então, o processo de santificação é isso: é quando a gente abre mão dos nossos desejos, né? Das nossas vontades, quando a gente abre mão dos nossos impulsos, daquilo que vem de nós, da nossa natureza, para que o Senhor possa crescer em nós. E quando a gente entende isso, a perspectiva que a gente tem da vida, ela, quando a gente vê que assim esse processo progressivo de santificação como um alvo de vida mesmo, da gente viver, né? A gente passa a enxergar situações da vida de maneira completamente diferente, Exato. principalmente das situações difíceis, as situações assim, de sofrimento, porque todas essas questões, a gente costuma falar, né, que a maternidade, o casamento, são meios de santificação. Por que são meios de santificação? Porque é difícil, gente. Porque é difícil. E tudo que é difícil, Deus usa para colocar para fora, né, os nossos Uhum. pecados, que nem você acabou de falar, é quando a gente consegue reconhecer. E é claro, né, a dificuldade por si só, ela não ensina nada para ninguém. Se a gente não tiver Aham. esse coração disposto e ensinável, né, contrito e ensinável. Então, mas a dificuldade, junto com o coração disposto a aprender, né, um coração humilde diante do Senhor, então ela trabalha em nós essa questão de colocar, de nos mostrar os nossos pecados, as nossas dificuldades, aquilo que a gente tem que abrir mão, para que então o Senhor possa trabalhar em nós, para que Ele possa crescer em nós. Então, quando a gente entende isso, a gente vê as situações da vida de maneira completamente diferente. A gente vê que muitas vezes situações difíceis que a gente passa, na verdade, são ações, atos de misericórdia de Deus para nos livrar de nós mesmas, né? Uhum. Se a gente parar para pensar em questões, né, desafios que a gente enfrentou em alguma Uhum. situação da vida. E o que a gente aprendeu com essas coisas, a gente consegue ver, fala como foi misericórdia de Deus Uhum. a gente ter passado por isso, para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse Sim. aprender, para que a gente Uhum. pudesse abrir mão daquilo que não agrada a Ele, que tinha dentro do nosso coração, e então Uhum. nos tornarmos mais parecidas com Ele. Perfeito. Esses dias eu li no livro Aquietai-vos, da Elizabeth Elliot, é um compilado de textos dela que faz um devocional muito legal, da editora Fiel. E tem um trecho que é bem destacado nesse livro que diz assim: o céu não é aqui, é lá. Se Uhum, recebêssemos tudo o que desejamos, nosso coração se conformaria com este mundo e não com o mundo vindouro. Deus uhum, está sempre nos atraindo para o alto e para fora deste mundo, uhum. cortejando-nos para si mesmo e para o seu reino invisível, no qual certamente encontraremos aquilo pelo que anelamos tão intensamente. E eu Ai, me que lembrei disso agora que você estava falando dessas dificuldades, né, da aham, vida. Muitas delas são realmente atos de amor do nosso Deus para que a uhum. gente perceba que não é aqui que a gente Sim, vai encontrar tudo que o nosso coração deseja, porque não é para esse mundo que nós fomos criadas, né? É exatamente. lá para a eternidade. Então, quando nós estamos aí, né, com o coração disposto a aprender, né, a sermos moldadas, forjadas, né, dói, muitas vezes é difícil, mas é uma dor, sabe aquela, quando a gente fala assim, ah, aquela massagem que é uma dor gostosa? Aham, Porque é uma dor de cura, né? Assim, dói sim, porque tá pondo no lugar. sim. É essa dor, assim, que eu sinto, essa massagem que Deus traz, assim, sabe? Aquela dor de pôr o músculo no lugar, assim, de falar assim: ó, minha filha, vai doer agora, mas é só pra te lembrar que não é pra esse mundo que eu te criei, não é pra isso daqui.
né? Então, logo em seguida é aquela dor gostosa, né? De tipo assim, ai, amém, é verdade, Senhor, não é para esse mundo, né? Volta, Sim. Jesus, e faço o meu trabalho aqui, né, da forma que o Senhor desejar, para tua glória, Amém. e vou sendo lembrada disso, né? Um exercício Sim. constante, né? A respiração do crente, né? Que eu sempre É. falo, né? E às vezes é tão difícil, porque isso é muito contracultural, né, Gei? Porque assim, o Nossa. que a gente busca? A gente busca, não que seja assim errado a gente buscar o sucesso, a realização, é, mas o que a nossa cultura, assim, a maneira, né, como a nossa cultura nos incentiva a buscar essas coisas, é como se essas coisas fossem a definir, assim, a nossa meta maior de vida, né, como fossem definir quem nós somos. Uhum. E quando a gente entende que às vezes, uma vez eu li, não lembro aonde, mas uma pessoa falando sobre na questão do casamento, ela dando testemunho dela sobre o casamento dela, como passou por muita dificuldade por muitos anos, e eram cristãos os dois, né? Se eu não me engano, pastores. E aí essa moça que estava escrevendo, ela falou assim que ela, depois de muitos anos de sofrimento, algumas coisas eram desajustadas e eles não conseguiam se ajustar. E aí ela foi perceber que, na verdade, até as dificuldades dela no casamento, até o fato dela não ter um relacionamento romântico, amoroso que ela tanto desejava, serviu para ela mostrar que o amado da alma dela é Jesus. Então ela falava assim, que as dificuldades que ela enfrentava no casamento só faziam ela desejar ainda mais o Senhor, porque mostrava que não é aqui, não é nessa vida, né? Então, Uhum. claro, não é que a gente tem que. Mas a gente sabe que a vida não é fácil, né? E a gente Uhum. sabe que inúmeras dificuldades que a gente enfrenta, o nosso esforço muitas vezes não vai resolver essas dificuldades, Uhum. né? São Uhum. dificuldades decorrentes da queda, de fato, coisas que muitas Sim. vezes fogem do nosso controle, né? E, e a gente entender isso, que as dificuldades, é isso que você falou, né, da Elizabeth Elliot, que essas dificuldades elas só nos mostram que a gente só vai encontrar satisfação de fato na nossa alma, satisfação Uhum. plena quando Jesus voltar, né? É nele, é nele. Isso Exato, é exato. totalmente contracultural, porque Uhum. a gente busca em todos os meios, em todos os lugares, né, satisfação. Às vezes é no casamento, às vezes é nos filhos, né, na maternidade, Uhum. né, a gente Uhum. se realiza assim, idealizando o filho que a gente quer, a maneira como a gente quer que eles sejam no futuro, ou então é na carreira, na Sim. profissional, nas amizades. E Timothy Keller fala muito isso no livro dele, Deuses Falsos, né? A gente coloca um monte de coisa no lugar de Deus, porque às vezes a Uhum. gente acha assim que o nosso amor por Deus é só no âmbito espiritual, mas não é de fato em todas as áreas da nossa vida. Sim. E Uhum. quando a gente entende que não é assim, quando a gente se abre para realmente anelar o Senhor acima de tudo, então é quando a gente se abre para esse processo de santificação, ser progressivo cada vez mais na nossa vida. Sim, porque senão a gente acaba se conformando, né, com as coisas Uhum. desse mundo e rejeitando o Isso, processo de santificação, né? Porque, exatamente. assim, muito do processo de santificação vai ser doloroso, né? Muito. E então, se a gente tá sempre só querendo o que é gostosinho, confortável, né, e que não me Uhum. tira da minha vontade, a gente não vai crescer, né? Essa que é a verdade, a gente não vai florescer espiritualmente, né? E você mencionou que é um processo que tem agir de Deus e Uhum. a nossa participação também, né? Queria que você Isso. falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, qual que é o papel de Deus no processo de Uhum. santificação e qual que é a minha parte nisso tudo aí? A ação de Deus, Gei, nesse processo e a nossa ação é que o Espírito Santo ele nos capacita, e isso é muito legal porque às vezes a gente fala tanto de empoderamento, né? E, e às vezes a gente vê essa palavra assim, a gente leva para outras questões, né? Para outros, mas a gente quando busca o empoderamento tem que ser um só, que é o empoderamento do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente possa viver uma vida de santidade. Então é Sim. isso. O Espírito Santo ele nos capacita
para que a gente possa responder a Ele essa capacitação, para que a gente possa responder a Ele uma vida de devoção. Eu gosto muito de Uhum. fazer essa comparação, assim, que o nosso processo de santificação, ele é o quê? É uma vida de devoção a Deus. Né? O que é uma Uhum. vida de devoção a Deus? É uma vida devota, né? Você tem uma vida de devoção a algo quando você se devota a isso, ou seja, se Aham. entrega completamente a isso. Então, a nossa parte nesse processo é a gente se entregar a Deus, é a gente abrir mão do nosso eu, né, que como diz em Gálatas 5, das obras da carne, é a gente abrir mão de responder da maneira como a gente tem vontade, a gente abrir mão de ter controle das coisas, é a gente abrir mão de ambicionar coisas que só vão nos satisfazer, mas nem sempre é de fato aquilo que vai glorificar a Deus. Então, a gente abrir mão dessas coisas para poder responder a todas as situações da nossa vida através do fruto do Espírito Santo. Então, a gente pode ver que nós somos, né, santificadas, né, estamos tendo uma vida de santidade ao Senhor quando nós vemos o fruto do Espírito na nossa vida. Uhum. Tudo que Uhum. está lá em Gálatas 5 também. Então, é quando a gente tem amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, essa é a melhor forma de nós percebermos o que é uma vida de santidade. É quando nós temos o fruto do Espírito, quando a É. maneira como a gente reage às situações da nossa vida é com o fruto do Espírito. E eu acho uma coisa muito interessante da gente pontuar é que uma vida de santidade não é uma vida, não se resume a uma vida de boas obras, né? Muitas vezes nós podemos fazer boas obras, mas sem a gente ter a intenção, né? Sem a gente ter essa piedade dentro do nosso coração, sem essa devoção a Deus. Então, muitas vezes nós encontramos e na era da internet, assim, não tem como. Nós estamos todas aqui através de redes sociais, né? Então não tem como deixar de citar. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas, né, que são exemplares em boas obras. E eu não estou falando que isso é ruim, mas eu estou falando que isso não um ponto que pode atestar, que pode testificar Uhum. uma vida de santidade, né? Uma vida de fruto do Espírito. Porque muitas vezes nós fazemos boas obras, e eu tô falando aqui de coisas boas, né? De a gente conseguir gerir bem o nosso lar, da gente conseguir administrar bem, ter um casamento bom, né? Um relacionamento pacífico com os nossos filhos, enfim. Mas isso não atesta uma vida cheia do Espírito Santo, porque às vezes nós podemos fazer tudo isso com foco em nós mesmas apenas. E Uhum. se é o foco em nós mesmas, então não é uma vida em devoção a Deus, é uma vida em devoção a si mesma. Então a Uhum. gente tem que conseguir entender isso, né? O processo de santificação ele começa dentro. Então o nosso Uhum. coração ele está devoto a Deus, né? O que a gente está fazendo é, é priorizando a Deus, é para a gente se tornar mais Uhum. parecidos com o Senhor, ou só para a gente conseguir conquistar uma vida que a gente almeja, ou só para nossa Uhum. própria reputação, ou só para que a gente possa, enfim, viver os ideais que a gente idealiza, né, na nossa mente. Uhum. Então, Uhum. entender assim, da onde vem esse processo? Ele primeiro vem de dentro. E muitas vezes a gente vai estar vivendo um caos na nossa vida do lado de fora, Uhum. coisas bagunçadas, as coisas não acontecendo do jeito que a gente gostaria. Mas lá dentro a gente tem esse intenso desejo. Não estou falando da gente pecar aqui, né? Estou falando realmente de situações difíceis. Que E fogem da nossa alçada, né? controle, exatamente, que aí passam a não ter essa vida de aparente perfeição aparente, né? Digamos assim. Uhum. Mas que lá dentro a gente tem esse coração inclinado e nos devotar a Deus, independente da circunstância que a gente esteja vivendo. E É. aí então Deus opera em nós através disso tudo, para que a gente possa Uhum. cada dia mais sermos santificadas.
É, isso que você falou do fruto do espírito, né? A gente bate tanto nessa tecla quando fala de maternidade, né? Porque o negócio que testa, né, gente? O negócio que testa, né? Toda hora ali, né? Amor, alegria, paz, paciência, né? Toda aquela coisa. E, e a gente, isso que você disse, assim, que é a forma como a gente reage, né? Isso eu Uhum, acho tão importante a gente entender, porque a gente sempre fala que as ações são tão importantes, né? As nossas uhum, ações dizem muito do que somos, mas as nossas reações, na hora que espreme, uhum, aí que o negócio vem, né? Assim, porque as nossas ações muitas vezes podem até ser planejadas, e é ótimo, né? Planejarmos uhum, ações boas ações, né? Como você falou, uhum, coisas boas para nossa família, né? Boas obras e tudo mais. sim, Mas como estão as reações, né? Eu acho que essa é a questão, né? O que que acontece quando tudo que você planejou sai do eixo, controla. coisas acontecem, né, no meio do caminho. Uhum. Aí que a gente vai poder ver, né, se esse processo de santificação tá realmente surtindo efeito aí, né? Mas assim, a nossa ação, ela é imprescindível, né? Assim, Uhum. a gente às vezes cai naquela teologia da hipergraça, né, que diz que Sim, ai, o Senhor já fez tudo por mim, e é verdade, né? sim. E Mas aí só ele me aceita como eu sou, é verdade, né? existe, Mas ele não quer deixar você como você é, né? Ele quer te exatamente, transformar, ele quer que você se pareça mais com Jesus. E isso requer também que nós tomemos alguns passos e tenhamos a nossa parte nisso, nosso exatamente, esforço. Existe esforço, sim, né? exatamente. Existe passos de obediência. Né, acho Uhum. que a palavra obediência aqui também é muito importante, né? Sim, Obedecer a Deus, né? A gente encontra as diretrizes na palavra dele, né? Volta uns episódios aí para aprender mais sobre isso, né? Então, assim, é obedecer aquilo que está na palavra quando é difícil, né? Responder com amor mesmo quando a vontade é xingar, né? É escolher, né? Ser exatamente. gentil, é escolher ser paciente, na dependência do Senhor, né? Na dependência do Espírito Santo, crendo que Ele nos capacita, mas as nossas escolhas, né? Os nossos passos ali de obediência no dia a Sim. dia mesmo, não tem como, né? E é importante a gente pensar sobre isso, Jay, porque assim, a gente tem que entender que a partir do momento que a gente virou cristão, que o Senhor nos alcançou e nos regenerou ali, nos deu uma nova vida, a gente passa a viver aquilo que a gente falou no começo. Passamos a não ser mais escravos do pecado, mas o pecado não mais nos domina. Mas então a gente passa o quê? A viver uma luta constante contra o É, pecado. Então, aham, o processo de santificação é isso, é o tempo todo a gente lutando contra o pecado. Não é a gente se submetendo ao pecado e, porque Deus, eu sou pecador mesmo e Deus me entende, Deus me ama. Não, é uma luta contra o pecado. é que a gente passa a odiar o pecado também, né? Por estarmos caminhando com Jesus, né? A gente não é. A gente não consegue mais ser complacente com o pecado, o nosso próprio pecado, né? A gente fica agoniada, assim, Senhor. Eu sei que através de Cristo eu sou aceita e consigo me relacionar com o Senhor, né? Porque o sangue de Jesus me lavou e eu não chego diante de Deus, né? Suja, imunda. Uhum. Mas justamente por isso que a gente vai ficando cada vez mais agoniada com o nosso E, pecado, né? e a Odeia o pecado e não fica confortável, tipo, tá vendo? Tá de boas. Não, ai, Deus me ajuda, me transforma, me muda. Eu vou interromper essa conversa por um instante para lembrá-la de que você, que tem sido abençoado pelo Mães pela Graça, pode nos ajudar a continuar. Todo o conteúdo tem sido disponibilizado de forma gratuita. Mas não se enganem, existem gastos e investimentos por trás de cada recurso disponibilizado. Por isso, contamos com nossas mantenedoras para contribuir com a continuidade e o avanço desta obra. Se você gostaria de ser uma contribuinte, visite o nosso site e clique em Contribua. Todas as informações estarão lá. O link também estará na descrição desse episódio. Obrigada desde já por colaborar para que mais famílias sejam alcançadas e assim o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça.
Eu lembro uma vez eu conversando com a minha filha, aí não sei o que ela tinha, não lembro o que ela tinha feito, e eu tava falando pra ela que não podia, enfim. Daí eu falei, tava falando que ela tinha que se arrepender. E eu falei, e ela, tudo bem, tudo bem. Eu, não, filha, não tá tudo bem, não tô vendo que você tá triste com o que aconteceu. Uhum. Ela falou, mãe, mas você quer que eu fique triste? Mas você é legal. Eu falei, não, filha, as emoções Deus nos deu e todas elas têm um papel. Então, tem situações que nós precisamos ficar tristes, sim, porque mostra que nós não estamos de acordo com aquilo, que aquilo está, não nos faz bem. E quando é algo ruim, algo que não é bom, nós temos que nos entristecer, sim. Né? Então é isso, é a gente de fato reconhecer e se entristecer. E a gente tem que ter essa consciência, porque muitas vezes a gente cai num erro também, assim, de achar que pecado é só aquelas coisas, né? Não matei, não roubei, não, enfim, não traí, né? Tá tudo bem, não tem muito pecado. Já ouvi muito isso, né, em reuniões Hum. de igrejas, assim, né? Falando, mas não, tá. Às vezes a gente não consegue ver coisas pequenas. Tem um livro do. Amiga, me ajuda aí com o sobrenome dele de novo, Jerry. Bridges. Isso. Tem um livro dele que é Pecados Intocáveis. Intocáveis? Acho que é Intocáveis. E ele fala assim sobre pecados que estão presentes na nossa vida no dia a dia, que às vezes a gente nem percebe ou a gente simplesmente aceita, sabe? Uhum. Fofoca, orgulho, mentira, preguiça. Uhum. E muitas Uhum. vezes são pecados, esses pecados que na nossa vida, assim, de mãe, estão mais presentes, né? Nossa, Na nossa vida sim. dentro de casa estão mais presentes. E que às vezes a gente está tão acostumada com eles que acha que é tipo tão natural, né? Não, Uhum. é normal, todo mundo faz, né? Enfim, mas esses pecados, eles minam o nosso relacionamento com Deus. Eles minam essa nossa vida de devoção a Deus. Porque quando a gente se entrega a eles, seja qual deles for, é porque a gente está não mais vivendo, então, uma vida de total entrega ao Senhor. A gente está se Uhum. entregando a essas sensações boas que esses pecados nos dão, né? Então, Sim. Uhum. deixou de ser uma vida de devoção ao Senhor. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Com as nossas reações, com as nossas ações e com as intenções do nosso coração. Porque toda ação e Hum. reação, ela é fruto daquilo que está no nosso coração. Sim. O nosso coração está onde? Então o ponto central sempre é esse. Nosso coração tem esse inteiro desejo de viver uma vida de total entrega ao Senhor, de abrir mão daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer, de abrir mão da nossa justiça própria, de abrir mão, enfim, das nossas vontades, para que a vontade de Deus possa prevalecer. Então, eu gosto muito de versículo de Romanos 12, que diz, né? E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito de como o autor fala aqui, que a gente tem que ser renovado, tem que ser transformado o nosso entendimento, ou seja, a maneira como a gente enxerga as coisas, né? Tem que ser sob a luz do evangelho, porque a gente só vai poder experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não é porque é boa, é perfeita e agradável de acordo com aquilo que eu quero, né? Então Deus vai me dar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu acho que é bom para mim. Não, é aquilo que Ele quer, né? Aquilo que é bom para Ele, Uhum. foi Uhum. feito para ele. Só que a gente só vai conseguir perceber, experimentar, se a gente tiver essa mente renovada. Senão a gente não vai Exato. conseguir enxergar isso. Né? Então, para a gente perceber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo quando tudo está diferente daquilo que eu quero, mesmo quando, né, a vida está de cabeça para baixo, a gente só vai conseguir perceber que em tudo isso Deus está trabalhando em nosso favor se a gente tiver essa mente transformada, se a gente tiver essa Sim. mente de que o Uhum. que a nossa vida aqui é para agradar Ele, é para viver para Ele e não para nós mesmas.
sim. E aí é só a ação do Espírito Santo, né, na Só nossa vida, que requer nossos passos de obediência, assim, né, assim, assim, não para que ele não requer nada, assim, a não ser nossa entrega, né, mas a gente realmente precisa, né, dar alguns passos. Agora que a gente tá falando, né, de processo progressivo, esforço, caminhada, parece uma escalada aí, né, que cansa bastante. E o que que a gente pode falar, Tainá, para aquela pessoa que fala assim, cara, eu tô cansada desse processo todo, né? Eu tô uhum. cansada desse esforço, né? Eu tô me sentindo assim como se eu estivesse constantemente escalando sem descanso, né? Como o que a gente pode falar para essa pessoa que talvez está cansada de perseverar aí nessa busca de santidade? Eu acho assim, a gente, na nossa vida, a gente cansa de muitas coisas. A gente cansa. Por isso que Jesus Cansa. falou: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que Todos. exatamente, que eu os aliviarei. Então a gente cansa, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, assim. A gente cansa do quê? Exatamente, né? A gente pode se cansar de situações difíceis da vida, a gente pode se cansar, né? Enfim, de tantas coisas, né? Do dia a dia, a gente pode. Mas a gente tem que buscar esse renovo no Senhor para continuar perseverando, porque a gente não pode se cansar de buscar a Ele, né? Se nós somos cristãos, então nós precisamos perseverar nessa busca, porque cansar de buscá-lo, então é como se você estivesse abrindo mão, ou a gente daí tem que parar para perceber, né? Será de fato que eu já entreguei a minha vida completamente ao Senhor? Será que eu tenho essa nova vida em Cristo? Uhum. Então, se a gente se cansar e falar, não, não quero mais esse negócio de ser santificada, quero fazer o que eu quero viver do jeito que eu quero me entregar para as minhas vontades. Então, peraí, tem alguma coisa errada aí, né? É, com Nós certeza. realmente tivemos uma nova vida em Cristo, Uhum. porque abre mão disso, a gente não pode. A gente se sente Uhum. cansada. E aí a gente tem que ir para Ele e falar, Senhor, me renova. Senhor, me Uhum. ajuda. Senhor, alivia meu fardo, porque eu não estou conseguindo, né? Eu estou exausta. Mas quando a gente vai até Ele, quando o cansaço bate, isso mostra que a gente está perseverando, Uhum. está Uhum. continuando. Mas a gente Exato. simplesmente querer abrir mão de tudo e falar, não, vou chutar o balde e fazer o que eu quero da minha vida. Aí a gente tem que questionar se de fato a gente já entregou ela ao Senhor. Uhum. Exato. É interessante também pensar se a gente está talvez sentindo esse cansaço porque a gente acha que precisa fazer mais alguma coisa pela nossa salvação, Perfeito, né? perfeito. Porque muitas vezes essa exaustão vem disso, às vezes, né? De eu pensar que eu ainda preciso fazer algo, né? De Sim. que eu ainda não estou segura Aham, no meu sim, lugar na família de Deus, né? Então, assim, aquele esforço constante de tipo assim, nossa, se eu errar, eu vou perder minha salvação. Se eu sim. errar, eu vou pro inferno, né? Aquela coisa. E isso é exaustivo, né? Exaustivo, porque é E algo que a gente isso não consegue fazer por nós, independente. não consegue, né? E não, você não perde a sua salvação, né? Você Sim, nunca vai perder a sua salvação. Você que é salva, que, né, aceitou Cristo, que vive, né? Assim, você que caminha com o Senhor, você não tem como, né? Não existe perder a salvação, né? Então, isso, talvez alguém aí já está respirando aliviada, né? Talvez o cansaço vem disso, né? De achar que eu preciso ainda fazer alguma coisa. E essa busca por santidade, ela não é uma busca pela salvação, né? aham. Ela é um processo que vem depois de já sermos salvos, Exato, né? Então, é uma assim, resposta à nossa é salvação, uma né. resposta, né, um desejo, né, E por termos sido transformadas, assim, por termos tido essa mente renovada, esse entendimento de que essa vida aqui não é aqui, né, a minha vida não é aqui. E isso faz com que a gente sim busque mais o Senhor e o cansaço vem, é claro que vem, mas uhum, ele logo, logo
para quem caminha com Cristo, ele logo é removido, né? Ele Isso, imediatamente, quando nós corremos para os braços de Jesus, esse cansaço da perseverança, ele é é, removido muito rápido, né? Então, eu exatamente. acredito que muitas pessoas que se sentem muito cansadas nesse processo é por falta de entender, né? De que elas talvez estão buscando uma santificação para ganhar uma salvação e Exatamente. não trabalhando nessa santificação por causa da salvação, né? E isso é um detalhe tão importante, né? Por isso que a gente, essa série, né, de estudarmos um pouco mais de teologia, porque isso muda tudo nos nossos dias, né? Muda. Aquele momento ali que você ai, perdi a paciência de novo. Eu sempre dou o exemplo da paciência, não sei por quê, porque não sei, olha, não sei por quê. Mas assim, perdi a paciência de novo, né? Sim, Aí vem aquela coisa tipo, ai, tá vendo? Eu não consigo. Eu não consigo. Se você tá ali, né, com o entendimento errado das coisas, você vai, ai, tá vendo? Eu não consigo. Ai, quer saber? Deixa pra lá. Deixa esse negócio pra lá, vou tentar, vou continuar aqui do mesmo. E continuo, passo o resto do dia dando seus gritos aí dentro de casa, né? Eu não consigo mesmo, né? E tarará, tarará. E depois eu pago uma terapia para essas crianças. Mas assim, se você logo, né, fala assim, cara, eu não consigo, é verdade, eu não consigo mesmo, Senhor, me ajuda. O exato, Senhor pode, o Senhor me transforma. Corre, né? Eu sempre dou o exemplo da água, né? Vai lá beber uma água e faz uma aham, oração, né? Cada gole uma oração, né? Jesus é a água da vida. Me enche de novo, pede perdão para seus filhos, né? Aquilo que a gente falou no episódio sobre o evangelho, né? Demonstra para eles que você também precisa dessa boa uhum, nova aí da cruz, né? E aí o processo de santificação tá acontecendo ali, ó, tá acontecendo. Aquele cansaço vai sim, embora, você logo se sente renovada, né? Amanhã é um novo dia, novas misericórdias, e você vai passar por isso no outro dia de novo, com algum outro pecado. E daí no outro dia de novo, aí você com outro filho, com o marido, com a pessoa que tocou a campanha na hora que você não queria. E assim você vai nesse processo, né, contínuo com o exatamente. Senhor, até que ele volte. E aí sim, o alívio eterno para as nossas almas vai chegar, né? E isso sim, é muito importante que você citou mesmo, Jair, porque às vezes a gente coloca sobre os nossos ombros exatamente a cruz que Jesus já levou sobre os ombros dele, né? Então, assim, é um peso que a gente não consegue. Então, tentar colocar sobre os nossos ombros um peso que a gente não consegue é exaustão. A gente vai Exato. realmente ficar exausto e não vai conseguir carregar. Então a gente tem que saber de fato qual é a cruz que Jesus quer que a gente leve, né? E não é a cruz da salvação, essa é só ele que poderia, por isso que ele veio, morreu por nós, porque essa só ele poderia levar. E muitas vezes, e principalmente na maternidade, né? Eu vejo que às vezes a gente fica, e sim, isso vale muito para mim. Uma coisa que eu já sei, mas que constantemente eu tenho que lembrar, né? A gente acha que muitas vezes a maneira que a gente age, assim, que nós somos as responsáveis por essa salvação dos nossos filhos, por exemplo, né? E Uhum, às vezes é um peso que a gente não consegue e aí a maternidade começa a ser exaustiva, a gente não começa a não uhum, dar conta da nossa missão. Mas por quê? Porque o nosso alvo ali, ó, tá errado. Porque o nosso alvo não é salvar os nossos filhos, não pode ser esse. Né? O nosso objetivo, a nossa missão é o quê? É anunciar o evangelho para eles. A nossa missão é discipular, a nossa missão é ensinar, uhum. transformar, redimir, salvar, é só o Senhor. Ele nos usa como instrumentos, né? Sim. Uhum. Então a gente tem que lembrar muito disso. Né? E por mais É. que a gente saiba, a gente tem que lembrar constantemente. E aí Sim, é uma entrega de confiança ao Senhor, sim, né? É a gente respirar fundo quando parece que tudo está dando errado e falar: Senhor, eu confio no Senhor, né? sim. Está nas suas mãos. Então é um exercício de confiança assim constante. Sim,
Exatamente. Você mencionou aí sobre o ensinar para os nossos filhos, né? Então, para indo para o final agora do nosso episódio, esse momento que a gente sempre gosta de ter, assim, sobre como ensinar sobre esse aspecto específico, né, para os nossos filhos. A santificação é uma doutrina que a gente já pode ir ensinando para as crianças? É algo que a gente deve ensinar a partir de que idade? A gente usa esse nome aí, santificação. Uhum. A gente usa tanto essa palavra, né? Ai, fulano é um santinho, né? E tal. Talvez as crianças já ouviram sobre isso em algum lugar. O que que a gente pode já ir ensinando para as nossas crianças, tá? Esse ensino, já ele está diretamente ligado à história da redenção que a gente falou, inclusive, no episódio passado. E que, na Uhum, verdade, ela vai direcionar todos os nossos ensinos para os nossos filhos, né? Mas o processo de santificação, ele está dentro dessa linha da história da redenção, né? Dessa linha do tempo. E por que que ele existe? Porque um dia, assim, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Um dia, né, as coisas deram errado e nós essa imagem é como se a gente olhasse no espelho, um espelho quebrado, né? Então essa imagem passou a ser distorcida. Então, a partir do momento que o Senhor nos alcança e nos dá uma nova vida, a nossa meta de vida é ter essa imagem restaurada dia após dia, até o Senhor voltar e ela ser completamente restaurada. Então, é exatamente isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, né? Incentivá-los a ter uma vida que busca fazer, agir conforme Jesus agiu, né? Sempre lembrando nossos filhos, ó, você é imagem e semelhança de Deus. Deus é o quê? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é gentil. Então, falar do fruto do Espírito para eles, né? Como a gente tem que responder às situações. E crer, ensinar que o Espírito Santo capacita em todo o tempo. Né? Então, o Espírito Santo capacita eles. A gente tem que lembrar que toda ação de bondade no mundo é fruto do Espírito, né? Provém do Espírito Santo de Deus. Então, inclusive para as pessoas que não são regeneradas, se elas têm ações de bondade genuína, é fruto do Espírito Santo, né? Porque ele age no mundo. Senão tudo seria um caos maior ainda do que já é. Então ele está agindo. Então nós temos que lembrar disso. Sempre incentivar os nossos filhos a isso. Ó. Lembrem-se quem vocês são. Imagem e semelhança de Deus. Nem sempre vocês conseguem agir de acordo com a imagem do Senhor, de acordo com quem Deus é. Por quê? Por causa do pecado. Mas e aí, você tem que viver escravo disso, dessa condição? Não. O Espírito Santo, ele te ajuda a responder de forma diferente. Então, incentivar isso nos nossos filhos. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que os nossos filhos, claro que aí é muito pessoal da realidade de cada uma, mas nossos filhos, eles ainda não foram regenerados, na maioria das vezes. Né? Então, muitas vezes, nós queremos cobrar deles atitudes cristãs, sendo que eles ainda não foram regenerados. Né? Então, nós temos que lembrar disso, que eles ainda estão nesse processo de conhecer, de aprender, e até que o Senhor venha operar essa regeneração por completo na vida uhum, deles. Então, uhum. muitas vezes, e às vezes, por exemplo, a gente que ensina na internet, né, sobre ensinar o evangelho aos filhos e tal, muitas vezes vem essa cobrança, né, deles terem que fazer tudo certinho, deles terem que agir assim, assado. Só que a gente tem que lembrar que nós estamos ensinando para que o Senhor opere a obra completa no tempo dele. Então, às vezes, eles terão atitudes que não condizem com o que a gente quer, com o que a gente espera, e que a gente tem que sempre fazer o quê? Não cobrar. Ai, mas você é crente? Você vai me fazer passar vergonha? Não, a gente tem que ensinar. Que, ó, filho, mas olha, nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Então não é essa cobrança, a gente não tem que cobrar deles uma atitude que eles ainda não estão capacitados para ter por completo. Mas a gente tem que estar constantemente ensinando. E isso vale assim para os nossos filhos, isso vale para os filhos dos outros. Nossa, quantas vezes já ouvi, né, pessoas falando, nossa, olha fulano, mas é filho de pastor, você acha fazer isso? Ih, nossa, aham. Por favor, né? Não sejamos essas pessoas, né? Aham. Dedo para os filhos dos outros, falando, olha, e daí como se né, o pastor não estivesse ensinando o suficiente, ou não Sim. tivesse. Não, né? O processo de santificação
é só o Espírito Santo que opera depois da regeneração. Claro que podemos, né, desde já ensiná-los que o Espírito Santo os capacita, mas essa nova vida, essa regeneração por completo, né, essa consciência de fato, essa transformação de mente, vai vir Uhum, posteriormente. uhum. Hoje mesmo o meu filho falou assim pra mim: Mãe, hoje eu não errei nada. Fofinho. Hoje eu não errei nada, mãe. Não Verdade. errei. Hã? Como que conta para ele? Né? Mãe, hoje eu não errei nada, mãe. Hoje eu fiz tudo certo, não fiz nada de errado, né? E aí eu falei assim: Ah, é, filho? Por que que você tá falando isso, né? Daí ele falou assim: Ah, porque hoje eu não perdi nenhum privilégio. Porque aqui em casa a gente tem algumas coisas assim, né? Em alguns momentos, assim, dependendo, né? São situações assim, cada situação tem uma questão, assim, aqui em casa, né? Mas algumas situações eles perdem alguns privilégios, né? E tal, é uma das formas que a gente disciplina aqui, né? E daí ele falou, porque eu não perdi nenhum privilégio, nenhum dos meus privilégios hoje, né? E aí eu falei assim: ah, é verdade, filho. Hoje você não precisou de nenhuma dessas consequências, né? Mas não quer dizer que você não errou, né? Muitas vezes a gente erra e quer dizer que você não errou. Né? Só nesse momento não teve uma consequência específica, mas você sabia que todos os dias a gente erra? Daí ele falou assim: Ah, é, teve uma hora que eu esbarrei na Sara e ela caiu. A Sara é a nenenzinha, né, que tá aprendendo a andar. Aí ele falou assim: teve uma hora que eu esbarrei na Sara, ela caiu, é verdade. Não foi legal, né? Eu falei, mesmo quando é sem querer, né? A gente precisa pedir desculpa e tal, né? Assim, foi uma conversa que Aham, só. E como eu já ia gravar esse episódio com você, eu já fiquei pensativa, né? Pensando assim, poxa vida, como é importante eles entenderem, né? Que não é uma vida perfeita que a gente espera deles, né? Que não é assim um dia sem tropeços, né? Assim, olha, exatamente. o que eu tô te ensinando é viver sem tropeçar nunca. Não é Uhum. isso, né? Se os nossos filhos crescerem, eu acho que muitas pessoas crescem assim, né? Com essa expectativa de que eu não posso errar nunca, né? E se eles crescerem assim, eu acho que a gente afasta um pouco eles, né, do evangelho, assim. Com certeza, porque assim, vai chegar uma hora que eles vão se deparar com a realidade e vão ver que isso é impossível de ser alcançado. E aí vai entrar nesse cansaço que você falou. Eles não vão ter forças para perseverar, porque assim, não consigo. Então, É, então assim, eu achei importante, né, falar assim pra ele: "Olha filho, realmente, né, você tá cada vez, né, tá cada vez aprendendo mais, tá cada vez mais gentil, né", assim, mostrando que existe um progresso, né, que ele tá incentivando. aprendendo, mas que não existe. Daí eu falei pra ele: "A mamãe erra todos os dias, né, a gente sempre erra alguma coisa, às vezes a gente pensa alguma coisa que não deveria pensar, usa uma palavra que não deveria usar, né, então Uhum. todas essas coisas, né". Aí entrou num papo maluco que dele perguntou se eu tinha roubado já alguma vez na vida, porque ele lembrou dos 10 mandamentos, e que fala que não deve roubar. E, nossa, assim, foi um papo super filosófico com a criança, né? Daí eu falei, não, né, roubar e tal. Aí ele falou assim, uma criança nunca rouba, né? E daí foi aquela coisa, não, mas. Aí eu falei, já pensou se você entrar no meu quarto e pegar uma coisa sem pedir, esconder, é roubar, né? Aí ele ficou assim, nossa, mãe, lembra aquele dia que eu peguei seu celular e fiquei mexendo nele atrás do sofá? Aí ele falou, me desculpa, mãe. Assim, assim, super saindo uma tangente aqui, mas, gente, como é gostoso ter essas conversas com os nossos filhos, né? E essas conversas com meu filho sempre acontecem perto da hora de dormir, né? Óbvio. E Sempre. assim, e ele assim, super, né, vai me contando as coisas, mas assim, a gente vê as fichinhas caindo, sabe? Aos pouquinhos, né? Ele tá com 5 anos. Esse foi o meu mais velho, né, que veio com esse papo hoje. Então, assim, você vê como as fichinhas vão caindo, ele vai percebendo. E daí ele me pediu desculpa de uma coisa que ele fez, sei lá, semanas atrás, né? Que ele pegou meu celular e foi para trás do sofá, nem sabe abrir.
a senha nada, só ficou lá, né, mexendo nas bolinhas e tal. E ele falou: "Ai, mãe, desculpa que eu fiz isso, né?" Daí eu falei: "Tá perdoado, filho, a mãe perdoa você, né, e tal". Aí ele: "Ah, então tá bom". Daí a gente continua ali naquele papo sobre erros, acertos, perdão, e estamos Uhum. tentando, mas, né, a gente sempre cai e tal. E eu acho que é nessas conversas, né, a gente sempre fala isso aqui, né, Thay, de tipo, é conversando, é tendo Conversando. diálogos, é tipo, se nós mães, e essa é a importância, né? Nós mães estamos munidas da palavra de Deus, né? Estamos Isso, entendendo bem para nós primeiro, né? Olha, eu exatamente. entendi que é um processo, né? Que é uma caminhada, que não é Aham, perfeição, mas é uma busca. Quando a gente entende isso muito bem para nós, sai naturalmente quando eles perguntam, né? E daí a gente consegue ir ensinando eles. E se a gente ainda não sabe, a gente está aprendendo, a gente fala para eles: "Ai, a mãe não sabe muito bem esse assunto, vamos estudar juntos", e assim vai tendo esse crescimento familiar, né. exato. E é importante, Jay, a gente realmente entender que esse processo de santificação, ele é assim, como o nosso alvo de vida, né? É esse aperfeiçoamento diário. É como quando chega o final do ano, já estamos quase no final do ano, e a gente sempre dá uma olhada nas metas, né? Naquilo que a gente atingiu, naquilo que a gente não atingiu. E normalmente, assim, a gente vê se um ano ele foi bom, foi proveitoso, se a gente conseguiu fazer um tique ali na maioria das metas que a gente estabeleceu, né? É. Mas por isso que eu digo que é contracultural. O processo de santificação, ele muitas vezes ele vai ser mais bem proveitoso, né? Ele vai ter sido mais profundo em nós, exatamente quando parece que assim as metas não foram alcançadas, mas aí a gente consegue ver então o que a gente cresceu com isso, né? O que o Uhum. Senhor mudou no nosso coração, né? Vendo que o ano não aconteceu do jeito que a gente gostaria, né? Vendo as dificuldades que a gente enfrentou, vendo, né? Às vezes a gente passa, nossa, esse ano foi difícil, meu Deus, que ano terrível. Mas espera aí, qual parâmetro a gente está usando para ver se o ano, É, né? sim, Foi um ano que te levou para mais perto do Senhor? Foi um ano que te levou a buscar mais o Senhor? Foi um ano que te mostrou mais aquilo que você precisava abrir mão, mudar? Foi um ano que te fez viver mais o fruto do Espírito, frutificar, né, os frutos do Espírito na sua vida? Se foi um ano assim, então não foi um ano terrível. Pode ser um ano difícil, pode ter sido um ano triste, mas não foi um ano terrível, porque foi um sim, ano que o Senhor usou para nos moldar em semelhança a Ele. Então, que a gente possa sim. ver esses parâmetros, né? Como Uhum. identificação de fato um alvo de vida, maior do que conquistar a casa própria, maior do que fazer, sei lá, tal faculdade, maior do que querer conquistar isso ou aquilo para os filhos, né? Mas de Sim, fato a gente se tornar mais semelhantes a Jesus. perfeito. Tem uma frase que eu não é minha, mas que eu sempre falo, que é: "Difícil é o oposto de fácil e não de bom". E é isso, Sim, a santificação pode ser difícil, mas ela é maravilhosa, né, e exatamente. se o nosso coração está em Cristo, a gente consegue enxergar isso. Obrigada mais uma vez, Tainá, por essa conversa tão edificante. E você, nossa ouvinte, o nosso desejo é que você tenha uma semana cheia do agir do Senhor na sua vida, que Ele possa moldar o seu coração e transformá-la, e que isso transborde aí dentro da sua casa sobre a vida da sua família. Uma semana cheia de graça, minha amiga fundamentada. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @Mães Pela Graça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.